Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre funções no TypeScript. Basicamente, função é um bloco de código que vai executar certas ações no nosso script, no nosso código. Então, basicamente, para começar, vamos fazer aqui do zero. Como é que eu faço para declarar uma função? Primeiro eu vou escrever function na palavra reservada. Depois dela eu vou escrever o nome da nossa função. Primeiro aqui o nome da nossa função vai ser soma, certo? Depois dela eu vou abrir e fechar parêntese, certo? Depois eu vou abrir e fechar chaves. Aqui eu vou dar um Enter para ficar nesse formato. Beleza, show de bola. Vamos aqui analisar. Primeiro eu tenho a palavra reservada function, que vai declarar que o que vem em seguida é uma função. Depois eu tenho o nome da minha função, que pode ser o que quer que seja, contudo não pode ser palavras reservadas, como eu falei no vídeo anterior. Depois a gente abre e fecha parêntese para receber os nossos argumentos. Daqui a pouco eu falo um pouco melhor. E depois eu abro e fecho chaves para declarar o corpo da nossa função, o escopo da nossa função, certo? Então, essa é a parte bem importante, porque basicamente aqui, nesse espaço entre as duas chaves, vai ficar todas as ações que a gente quer que a nossa função execute. Beleza? Então, basicamente, por exemplo, aqui eu tenho uma função soma, certo? E aqui eu vou delegar a ela que efetue uma operação de soma e mostre no nosso console. Então, aqui eu vou criar uma constante chamada a e vai ter o valor 4, certo? Vamos tipar, só para executar o que a gente fez na última aula de tipagem. Aqui eu vou colocar const b, que também vai ser um tipo number, e ele vai ser um valor 7, beleza? Aqui eu vou ter o resultado, const result, que vai ser a soma de A e B, certo? Aí aqui embaixo, depois eu vou dar um console.log no meu result. Então, vou colocar aqui result. Beleza? Então, basicamente, essa função, beleza? Esse script, ele instancia dois valores, A e B, soma esses dois valores e exibe em tela. Show de bola? E agora, se eu vier aqui e der um run, não acontece nada no nosso console. Nossa, mas por quê? Se o console está aqui e tudo mais. Porque é o seguinte, eu declarei a minha função, eu falei, instanciei e disse que ela existe. E disse quais passos ela vai seguir e o que é que ela vai fazer. No caso, instanciar dois valores, somar e exibir em tela. Contudo, eu instanciei, mas não executei essa função. Eu preciso efetuar uma operação, eu preciso falar que ela tem que ser executada. E como é que eu executo a função? Bom, aqui, basicamente, eu vou escrever o nome da função, abrir e fechar parênteses. Beleza? Quando eu der um run, aqui ele já vai exibir o nosso resultado, vai executar todo esse bloco de código que está dentro da nossa função. Beleza, a gente acabou de escrever a nossa primeira função, só que aí vamos melhorar um pouquinho. Lembra que eu falei dos argumentos desse abre e fecha parêntese? Basicamente, essa parte do bloco da função é onde eu envio certos argumentos, onde eu envio certos parâmetros nos argumentos, que são basicamente valores que a minha função vai receber para mudar o comportamento do nosso código. Como assim? Vamos fazendo aqui devagarzinho. Digamos que eu quero que essa minha função soma some exatamente três valores, certo? Aqui no caso, se eu quisesse somar três valores, eu teria que criar mais uma variável, certo? E criar outra variável chamada c, botar um novo número e colocar essa soma aqui, beleza? Para executar. Então, assim ele já vai instanciar, show de bola. Mas e se eu não quisesse ter que instanciar um valor para cada? Bom, se eu quisesse receber esses valores ao invés de ter que instanciar dentro do corpo da minha função, eu simplesmente posso colocar aqui dentro dos meus parênteses os valores que eu quero receber. Então aqui, por exemplo, eu quero receber o valor A, B e C. Então, nessa função, eu tenho que receber esses três valores, certo? No caso aqui, ah, esses três valores numéricos para receber e executar uma consertação. Aqui no caso, então eu posso apagar esses valores declarados, beleza? E você pode ver aqui, ó, que aqui ele está dando uma reclamadazinha porque o valor está como tipo n. E como é que a gente tipa aqui dentro do argumento? Basicamente, aqui dentro a gente faz da mesma forma, coloca dois pontos, e aqui vai ser um tipo number, certo? E aqui também
um tipo number. Aqui também, deixa eu colocar para o B, number, colocar um espaço aqui para ficar organizado. No nosso C também vai ser um tipo number. Beleza? Então, o que eu estou falando é que a minha função soma vai receber três valores do tipo number, certo? E vai efetuar essa operação de A mais B mais C, vai colocar dentro de um result e vai exibir. Show de bola. Então, se a gente vier aqui e der um run, ele vai dar um erro, ele vai trazer esse valor aqui em NaN, que é um valor meio que um not a number, significa not a number, ou seja, a soma ela não retorna o número. Se eu não me engano é isso, se eu estiver errado, por favor me corrija. Basicamente porque eu não estou passando nenhum parâmetro. Aqui eu estou instanciando que eu devo receber, eu estou efetuando a soma desses valores, mas eu não estou executando essa soma. Então aqui, ó, basicamente, quando eu executar minha função, eu passo os valores que eu quero. Então aqui, por exemplo, o nosso A, que é o primeiro parâmetro, eu vou enviar como 10, depois eu vou enviar o B como 3, depois eu vou enviar o valor C como 7. Aqui, ó, ele já deixou de ter erro. Tanto que se você vier, ó, aqui eu instanciei três valores. Se eu apagar um deles, ele vai reclamar para mim e vai falar que eu espero três argumentos, mas eu só tenho dois. Ele mostra aqui os argumentos quais eu espero, certo? Aqui é o retorno da função, que já a gente vai falar um pouco mais. E basicamente, tenho que instanciar o último valor. E quando eu instanciar o último valor, passando os parâmetros, a gente vai ter o resultado. Show de bola? Beleza. Vamos melhorar um pouquinho mais isso aqui. A gente já viu sobre os parâmetros, eu vou falar um pouco sobre o retorno da função. Se você vier aqui e colocar o mouse por cima da função que está sendo executada, você vai ver que ele vai mostrar para a gente que a função existe, certo? Os parâmetros que ela recebe, tranquilo. E aqui mostra que ele recebe, que ele retorna, certo? Um tipo void. Um tipo void é um tipo vazio, certo? Se eu não me engano, eu já expliquei. Basicamente é um tipo que não contém nada, é um tipo vazio, literalmente. Então, o que é um retorno? Bom, basicamente, um retorno é um valor que a minha função vai retornar, basicamente retornar para o meu bloco de código. Como assim? Vamos fazer o seguinte: como é que eu faço para retornar um valor? Basicamente, aqui o meu function, dentro do corpo dela, eu estou apenas capturando os valores que estão vindo dos parâmetros e fazendo a soma. No caso, eu escrevo um return, certo? Para retornar um valor. E depois do return, eu escrevo o valor que eu quero retornar. No caso aqui, eu quero retornar o próprio result. Eu quero que essa função execute o processo, certo? Que ela delega. Basicamente, é uma função de soma, então ela vai somar os parâmetros e vai me retornar o result. Beleza, vamos dar um run e nada acontece. Por quê? Porque o nosso valor está sendo retornado, certo? Mas eu não estou fazendo nada com o retorno, eu estou apenas executando a função, a minha função está somando, retornando, mas como é que eu capturo esse valor? Ele está retornando, mas ele sai por onde? Bom, basicamente, o que você vai fazer? Vamos fazer assim, se eu der um console.log, nessa função sendo executada, certo? Opa! Se eu der um console.log nessa função sendo executada, deixa eu tirar esse ponto e vírgula, der um run, você pode ver que o resultado sai, beleza? Mas por quê? Bom, eu estou fazendo a operação, estou retornando o valor, e o valor ele vai ser basicamente o resultado dessa função. Então, quando essa função ser resolvida, ele vai retornar o valor que é o result, que no caso aqui é 20, a soma desses números, e vai exibi-los em tela. Tem um jeito legal de a gente fazer que é alocar esse valor numa constante. Então, aqui eu vou escrever um const result, certo? Igual soma. Beleza? Então, basicamente aqui eu estou efetuando a operação de soma, jogando o resultado, ou seja, jogando o retorno para uma variável chamada result, e aqui eu vou dar um console e ele continua exibindo da forma que a gente precisa. Então, basicamente, esse conceito de retorno é bem legal. E tem uma coisinha a mais. Você pode perceber que se eu vier aqui, a nossa variável result, ela já está tipada, porque basicamente o TypeScript ele vai entender que o nosso result é um number, beleza? Mas se eu quisesse deixar mais tipado, se eu tivesse um código diferente e eu quisesse deixar mais forte, como é que eu declaro o tipo do retorno? Aqui, basicamente, eu vou até tirar esse return aqui, certo? Para fazer o seguinte,
Depois dos argumentos, eu vou colocar dois pontos e vou colocar aqui o retorno da minha função vai ser um tipo number, beleza? Então aqui, ó, eu já declarei o meu retorno, certo? E aqui eu vou colocar um return result, tranquilo? Então, basicamente, se a gente vier aqui, a nossa função ela já vai ter o retorno direitinho, tipado mais fortemente. Ali ela identificou naturalmente, porque a gente só tinha operação de soma, mas é bem importante a gente saber que a gente pode tipar também o retorno. Tanto que se a gente colocar aqui, por exemplo, o retorno tipo string, ele vai retornar para a gente aqui, ó, um erro, porque ele fala que o tipo number, que é esse result, ele não pode ser escrito, não pode ser assinalado como um tipo string, que é o tipo que eu espero no retorno. Mas, por exemplo, se eu colocasse esse return como return, opa, eu estou colocando até errado, return como string, ele vai aceitar, mas não é isso que eu quero, né? Result, na verdade, perdão. Colocar o result, colocar o number aqui como a tipagem do retorno, e aqui ele vai me retornar direitinho.